só para passar, por exemplo, quando a gente fala daí que eu falei que não ia ser telereabilitação, uma das questões específicas é que não é do que a gente está pensando, né? Do que a gente está pensando, por exemplo, de eu e você aqui, você manda mensagem, você liga para o paciente e você vai ficar no Zoom ou você vai ficar em qualquer plataforma de reabilitação virtual interagindo com o paciente, examinando, vendo o exercício dele. Não é essa a telereabilitação que vai ser do futuro. Hoje eu faço meus atendimentos, por exemplo, a média dos nossos atendimentos, Rodrigo, da nossa clínica, de todos os terapeutas, é 6,6. A média dos meus atendimentos por paciente é de 4,1. 4,1 é pouco pra caramba. Tá. E como que a gente conseguiu fazer isso? A gente fez um modelo híbrido que o paciente ele chega, você faz a consulta presencial, você tem o prontuário dele, e você faz a consulta e você estabelece o prognóstico, o tratamento, o diagnóstico cinético funcional. Aí o paciente vem para a primeira sessão. Na primeira sessão, você monta tudo que o paciente pode fazer à distância. E como que a gente faz isso? Utilizando a tecnologia. Eu pego os vídeos do celular, filmo o paciente fazendo exercício, 15 a 20 segundos cada exercício. A relação dos vídeos vai toda no WhatsApp dele, pessoalmente, e já fica no canal com ele. De qualquer dúvida comigo, eu vou interagindo com ele. E ele vai para casa dele e ele realiza de domingo a domingo esses exercícios. E ele volta uma vez por semana comigo, ou 2 vezes por semana, para eu fazer terapia manual, para eu fazer um laser dele, para eu corrigir o movimento biomecânico. Você fazer o que ele não pode fazer sozinho. Ponto. Com isso, eu reduzi minhas sessões drasticamente. Então, esse é o modelo híbrido. Então, ninguém está falando aqui que você está fazendo telereabilitação por WhatsApp, que é diferente. Rodrigão, só para perguntar, mas daí você subiu o preço da sua consulta. Sim. Na verdade, como são poucas sessões, o valor é bem diferenciado já para o valor de Campinas. Porque o meu trabalho é mais ou menos assim. Mas o seu é diferente. Brasil inteiro. Mas de escoliose o seu é diferente, principalmente porque um valor de uma cirurgia de escoliose bate 100k, né, Rodrigo? Não, então também tem uma questão de... cirurgia de Passou 300 já? mil. Então assim, tem essas questões que é bem diferente você tratar uma tendinopatia, Rodrigo, né, Rodrigo? Uma paciente minha que teve que operar, já chegou para mim, na verdade eu indiquei para uma cirurgia, ela ficou um dia a mais no Sírio-Libanês. Sabe quanto custou essa diária a mais? Ela tinha um convênio que pagou, etc. Mas uma diária a mais por complicação ali no pós-operatório custou 36 mil reais. Você imagina então esses valores a gente sabe que é fácil você gerar valor e aí o preço tem que ser diferenciado mesmo, Rodrigo. Sim, entendeu? sim. Aí o preço tem que ser diferenciado muito mesmo. O meu é muito diferenciado e a gente, do termo de business mesmo, é muito, mas não é tanto quanto um programa seu ou também da minha sócia Aline que faz, que eu acho que tem que ter todo o mérito, né, Rodrigo? Sim, sim. Então assim não é telereabilitação por WhatsApp. Você não está fazendo consulta por WhatsApp. Você não está ligando o vídeo do WhatsApp e avaliando o seu paciente. O WhatsApp, o vídeo do WhatsApp, ele é um suporte que presencialmente você filmou e que seu paciente vai levar de suporte para casa para lembrar o que você falou, ele vê ele fazendo exercício e a aderência do treinamento ser melhor. Então esse é o híbrido hoje. Quando a gente fala daí no futuro de telereabilitação, eu acredito muito mais no telemonitoramento. Que muitos pacientes eles não vão precisar voltar comigo, porque eu posso também passar a segunda leva de exercício ou avaliar se ele é do Pará, de Manaus, como já aconteceu, de ir lá naquele local, ele também pagar a sessão, eu ter questões de prontuário para poder ver que realmente ele executou a sessão, para ele poder pagar a sessão, e você poder fazer um monitoramento à distância. Então, consulta presencial, algumas sessões presenciais e telemonitoramento à distância. Agora, o que vai ser o futuro? É diferente disso. O futuro vai ser o seguinte, deixa eu botar atrás aqui. Aqui, não sei se a gente pode ver, a primeira coisa que a gente está vendo, não sei se vocês já viram falar disso daqui, esse aqui é o Ping An Good Doctor. O que é o Ping An Good Doctor? É um convênio médico chinês que já tem 300 milhões de vida, Rodrigo. 300 milhões de vida, tudo utilizando inteligência artificial. O Ping An, o cara entra nessas cabines. O cara, ele lê sua retina, você coloca seu braço lá para pegar PA, você espeta o dedo lá, uma porra para avaliar sangue e já sai a receita médica dos medicamentos que você compra, que nem comprar um refrigerante ali do lado. Ó. Sei. Eles têm um iPad que na tua face, que ele vê sua retina, ele vê oximetria, ele vê pressão arterial, ele vê várias patologias baseadas somente nessas questões. Ele vê, olha o investimento que foi feito, 1 bilhão na IPO, 300 milhões de vida, guarda esse nome,
Porque é todo baseado, e todos os exames é baseado em realmente em telemedicina, em avaliação à distância, e nesses princípios. Quando ele bota teu iPad, o olho na tua retina, ele vê várias questões relacionadas a uma questão multidimensional, relacionada a sentimentos e assim por diante. Então, assim, essa é uma coisa do que está para vir. Agora, na nossa área, e isso é um convênio médico, tem fisioterapia também. Não sei se você viu esse cara, que é o Virgílio Bento. O Virgílio Bento, um português, entra no TED ou no YouTube, coloca Virgílio Bento no TED. Ele é um cara que tem uma história muito bonita, a vida dele, mostrando como que ele criou a Sword Health. A Sword Health, ele criou em Portugal. Ele é um cara que fez engenharia, mestrado e doutorado em inteligência, em tecnologia da informação, voltado, e ele já entrou na faculdade para poder mudar a cara da fisioterapia, porque ele teve um irmão que sofreu um acidente, e ele viu o quanto o irmão sofreu em relação a isso. Então eles criaram uma startup que teve 2 rodadas de investimento. Então aí mostra aí o PhD dele, né, Rodrigo? E o programa como é que é? Você tem programa para todas as articulações, e o que você faz? A operadora de saúde dá para você um iPad e sensores de movimento. E quando dá os sensores de movimento, você coloca e liga o iPad, e os sensores de movimento na tua perna. Aí, Rodrigo, não é o fisioterapeuta à distância, é um robozinho. É a inteligência artificial que vai monitorar o seu exercício, a sua execução, e então cada paciente vai ter o seu iPad, que é dado pela operadora de saúde, e o robozinho que vai tratar não é o ser humano, e você só tem alguns encontros tópicos com o fisioterapeuta, com a equipe de saúde, só para saber como é que tá. Então, durante um ano, você tem uns 4 encontros para saber se está tendo tudo bem, mas a reabilitação diária foi um robô que fez. Sim. Você tem também o campeão nos Estados Unidos de prótese total do joelho, que é o Vera. O Vera, ele automaticamente também é um robozinho que interage com você, e que você também tem a seguradora de saúde da caixinha do iPad, e o Vera vai interagir com você, e o seu fisioterapeuta ele só entra em algumas sessões durante o ano para saber como é que você está evoluindo e assim por diante. E eles fizeram um estudo no DBJS, comparando o Vera com uma reabilitação tradicional. Tudo clínico randomizado, hein, Alan? E foi agora em 2020. E 150, Rodrigão, em cada grupo, cara, 150. E o que eles observaram? Que a volta ao lazer foi maior com quem utilizou o Vera. Eles observaram que o retorno ao trabalho não houve diferença, foi igual. Eles observaram que, na verdade, a aderência aos exercícios foi maior em quem fez com o Vera. Eles observaram que o número de sessões foi incrível, foi estatisticamente menor com o Vera. Não, 10%, né? 10%. E a economia por paciente foi 4 vezes menor, 3. Foi gigante. Só que o índice de quedas é maior no Vera. Então, possivelmente eles vão ter que arrumar isso no futuro, né? Você vê que não é tão grande, mas tem uma questão relacionada, evidentemente, ao cara interagir na frente do iPad, né, Rodrigo? Ficar numa perna só e assim por diante, idoso. Você tem também o Kaya, Rodrigo, que é para coluna. O Kaya, ele lançou na Alemanha, ele teve 200 mil downloads, e agora ele chegou nos Estados Unidos. O Kaya, ele tem mindfulness, ele tem psicólogo de terapia cognitivo comportamental, ele tem educação em dor, e ele tem baseado em CFT, baseado em movimento. Você, então, abaixa ele no seu celular, dá uma olhada lá no final da mesa, você bota o celular na mesa, e o celular vê e corrige seu movimento. E fora isso, você tem terapia cognitiva comportamental dada pelo aplicativo, você tem psicologia dada pelo aplicativo, toda a questão biopsicossocial. E aí os caras também fizeram um estudo prospectivo randomizado, mostrando que a redução da dor comparada com fisioterapia presencial também foi menor, e que a taxa de sucesso dos pacientes também foi maior. Você tem esse eVive, que é uma joelheira que você coloca, ela tem eletroestimulação, tem eletrogoniômetro e manda os dados através do WhatsApp para você colocar as métricas de desempenho. Então daí você tem o eVive, que manda todos os dados para o seu fisioterapeuta de como está aí no dia a dia. Você tem esse Ring Health, que é a mesma coisa, você recebe o kit, coloca os sensores e quem interage com você não é o fisioterapeuta. E eles demonstraram, por exemplo, em trabalhos de empresa, 60% na redução de dor nas costas com esses aplicativos.
Tá. Então, a questão, ela chega tão grande que dá uma olhada nesse congresso, Rodrigo, que agora que eu queria chegar, que ele foi feito em fevereiro no Havaí, e foi um médico cirurgião de joelho que estava demonstrando no relato das mudanças das seguradoras de saúde. E ele colocou agora, por exemplo, que numa prótese total de joelho, se ele coloca o paciente para dormir uma noite no hospital, uma noite, o seguro não cobre mais. Você tem que mandar o cara para o mesmo dia embora. O mesmo dia. Que se chama de fast track. E além disso, quando ele perguntou, então aqui você coloca, o paciente fica 2 horas depois da cirurgia em pé já, para liberar o cara às 7, 8 horas da noite. Não é nem para dormir mais no hospital, para redução de custo. Mas olha o que é interessante aqui, infelizmente. Olha o que ele fala. Dr. Bugbee é um dos vários cirurgiões de joelho que não mais prescreve fisioterapia direta com o fisioterapeuta, mas manda baixar aplicativo, o paciente ia baixar um aplicativo e seguir com o aplicativo sozinho. Sim. Então, assim, tá, a parte clínica, em relação a essas questões, tá assustadora. Principalmente dos estudos que estão colocando, e eles estão fazendo grandes estudos financiados por operadoras, porque lá o volume é tão grande, e as 3 maiores cirurgias, que é a estenose degenerativa da coluna, a artroplastia de quadril e a artroplastia de joelho. Então, o que eles fazem lá? As seguradoras como o Bradesco, Rodrigo, também estão caindo por terra, estão falindo. Porque você pega, por exemplo, uma Walmart, que tem 1 milhão de funcionários, eles ficam brigando com operadoras, eles falam assim, você quer saber de uma coisa? Sai fora. Elas foram em centros de hospitais como Cleveland Clinic, Mayo Clinic, John Hopkins, New York Hospital, e eles negociaram os pacotes dos funcionários dele, que são mais de 1 milhão de funcionários. Então eles pegam umas 20 clínicas espalhadas para os Estados Unidos, que tem o selo de qualidade de custo-efetividade, que eles pagam o pacote. Então, se, por exemplo, um funcionário aqui em Campinas vai fazer uma cirurgia de hernia de disco, foi indicado aqui por qualquer médico, se o seu COA, que é o Centro de Excelência, ele está lá no Rio de Janeiro, ele paga para você, a empresa paga para você e para um familiar. Para ir lá, paga um hotel, paga avião, ouvir a opinião se tem que operar mesmo, e se tiver que operar, pode operar lá, paga a estadia do acompanhante, volta aqui e vai ficar aqui nas clínicas em Campinas, 2 ou 3, que também são certificadas por essa questão de métrica, de dados, e se você faz trabalho de custo-efetividade. Então, eles tiraram as seguradoras do papel e eles lidam diretamente para cortar quase 40% do custo, que era o lucro das operadoras. Então, a Amazon vai fazer isso agora, e já tem 2 empresas no Brasil querendo fazer isso. Que, na verdade, quem tá fazendo esse papel ainda hoje é uma Sul América, é uma Bradesco, que está querendo utilizar centros de excelência e está chegando em grandes clínicas para poder lidar com pacotes adequados para gerar valor nos valores que eles vendem para os seus usuários, né? E aí e o fisioterapeuta que não consegue ter esses dados? Hoje o fisioterapeuta, quem daqui dessas 300 pessoas consegue ter um database hoje? Dá para contar nos dedos. Esse é o futuro, que eu acho que é a quebra de paradigma, que a gente está nessa corrida, né? A gente fez o Spine Data, que vai ser comercializado logo, que além de você ter o algoritmo em mais de 190 trabalhos longitudinais, não só para saber se é conservador, se é bloqueio, se é cirurgia, e se for cirurgia, para saber a taxa de risco da cirurgia, mas também para saber se o paciente ele for agudo, qual a probabilidade de ele virar crônico em mais de 12 métricas longitudinais de risco, e também o tratamento conservador para saber qual é o domínio da dimensão que você poderia ir com ele. E então ele vai ser de uma forma bem fisiológica, foram 4 anos de desenvolvimento, e também você faz todo o follow-up dele. Ele vai dar alarme do paciente que completou 6 semanas, que completou 3 meses, e assim por diante. O que tem ainda de desafios vai ser que no Brasil vai ter muito canalhas, né? Porque nos Estados Unidos e aqui no Brasil, a própria seguradora liga para o paciente para fazer os questionários, porque muito cara vai querer mentir e mudar os dados para dizer que a sua clínica tem serviços tal, mas existem maneiras que vão ser montadas que vão ter que ter checagem de dados e também vão ter que ter cegamento. Nunca é o fisioterapeuta que fez o tratamento que vai coletar o dado. Então vão ter centrais de comando ou de dados, como se fosse telemarketing, que vai ficar ligando nos follow-ups dos pacientes
para você ter uma amostra que você não vai precisar fazer em todos. Se você tiver o raio-x de 50 pacientes de cada patologia, de ombro, de joelho e assim por diante, você já tem um raio-x da sua clínica que você renova só depois de 5 anos. Então você não precisa fazer em todos, você precisa ter o raio-x de um X de pacientes, de patologias principais, que seria de manguito, que seria de prótese de ombro, prótese de joelho, prótese de quadril, pós-LCA, lombalgia aguda, lombalgia crônica, cervicalgia aguda, cervicalgia crônica, que são as principais que desempenham grandes gastos de saúde. Não precisa ser de todas as patologias também, mas as principais, as que geram mais custo. Elas vão ter essas questões igual um Booking.com, Rodrigo. Se sua clínica estiver fora, ninguém vai te achar, porque todo mundo vai lá ver os rankings. E que já no Brasil já tem 2 aplicativos que avaliam rankings de 2 maneiras. Uma é a satisfação do paciente, que é através do NPS, e a outra é a efetividade, que é essa que a gente estava falando, né, Rodrigo? Cara, maravilhoso. A outra coisa que vai revolucionar... Assustador, hein? Na área da dor, Rodrigo, é uma coisa legal, que é reabilitação virtual através especificamente de... inteligência artificial. Não. Através do... Realidade virtual. Realidade virtual, principalmente na área da dor. Não só de procedimentos que o paciente tem cinesiofobia, então você vai colocar o paciente de volta à atividade com circuitos que ele vai poder fazer a imagética dele bastante antes de você iniciar um movimento, e também maneiras de distração por procedimentos que ele tem que fazer, que no caso, um paciente com alodínia, com distrofia simpático reflexa, isso vai ser a realidade daqui a 5, 6 anos, que está sendo cada vez mais barato as realidades virtuais. Como a gente sabe que a dor é muita questão de ilusão do cérebro da Neuromatrix, tem cada vez mais estudos mostrando que cinesiofobia, dor ao movimento e também relacionado especificamente à sensibilidade, elas estão sendo melhoradas com as realidades virtuais, né, Rodrigo? Com certeza. E aqui, a outra coisa que a gente estava falando é hoje, né, Rodrigo? Hoje a realidade mudou. Porque, por exemplo, Rodrigo, por dia, eu, por exemplo, prescrevo uns 3 GTEC desses que você está vendo. O GTEC, Rodrigo, ele é um TNS com uma modulação de corrente super forte, que não é aquele Tanix que era super fraco, e é super confortável para o paciente, que como a gente sabe que o TNS ele é um liberador de opioide, não importa a frequência que você usa, a minha receita de medicação é o paciente fazer diariamente 30 minutos de GTEC, eu prescrevo no papel, como se fosse uma medicação. Você pode comprar em qualquer farmácia, custa uns 90, 100 reais. Eu não tenho nenhum conflito de interesse com a empresa, nem sei de onde que é a empresa. Mas em qualquer farmácia você acha. E você pode prescrever gelo para o paciente fazer em casa, calor para fazer em casa. Agora, se você tem uma clínica, que o paciente ele vai na tua clínica para fazer TNS e para fazer calor ou gelo, velho, você vai quebrar. Não adianta você querer reclamar. Vai quebrar. Porque hoje, a realidade, o paciente já consegue fazer sem ter um fisioterapeuta do lado, Rodrigo. Porque o TNS é uma corrente despolarizada que não queima. Então não tem quase perigo nenhum, a não ser com marca-passo. Então, assim, não tem justificativa, se você só faz eletro e uma termoterapia, você continuar no mercado, cara. Você vai ser excluído em questão de tempo, entendeu? O futuro em 5 anos, você não vai ter o que fazer, entendeu? Mas a seguradora já tá vendo isso, né? Porque esse cara dos 5 reais aí, no final ele custa caro, né? Porque o cara faz 100 sessões de 5 reais, custou dinheiro. Não é 5 reais, é 10 reais, mas no fisioterapeuta, como é bruto, tem que descontar os 27% e ainda ele tem que dividir com o sócio e tem ainda que pagar o negócio da clínica. Dá os 5 sobra menos. Dá os 5 contos que você está falando. E também a gente vai ter que se adequar às cirurgias robóticas, né, Rodrigo? As cirurgias robóticas, elas estão mostrando em 10 a 15 anos. Hoje, por exemplo, você conversa com pacientes de urologia, Rodrigo, por exemplo, de câncer de próstata. Ninguém quer fazer cirurgia convencional mais de câncer de próstata. Todo mundo quer ir no Einstein fazer cirurgia robótica, que dá menos sangramento e menos impotência. No joelho, ainda não é uma realidade hoje. Tem poucos centros. Nos Estados Unidos já é realidade. A Cleveland Clinic tem 18 médicos que só fazem robótica, prótese de quadril, porque o corte é mais preciso. E de coluna, Rodrigo, mesma coisa. A colocação de parafuso pedicular em escoliose e também de artrodese vai diminuir tempo de cirurgia, vai diminuir sangramento, e o nosso protocolo de reabilitação ele vai se adequar a essas melhorias que vão acontecer no futuro, né? Com certeza. Então, assim, é uma outra questão também que a gente tem que pensar, que nossa profissão também ela corre junto com as inovações da medicina. Então, essas inovações elas vão vir através de cirurgias robóticas,
que na verdade vão ter menos intercorrências durante o processo de recuperação, né? Rodrigo, e você acha que tudo isso foi um tiro no pé, assim, muito porque se a gente falar de coluna, por exemplo, ou várias reabilitações, várias técnicas diferentes, na verdade os resultados são muito parecidos. Se eu usar estabilização é igual a Pilates, que é igual a bicicleta ergométrica, que é igual a Mackenzie, você acha que isso, o fisioterapeuta foi tão mecanicista por muito tempo, ou tecnicista, que ele usou só uma técnica, ele não abrangeu, ele não viu subgrupo, ele não trabalhou com terapia cognitivo-comportamental, ele foi tão ali quadradinho que o robô vai fazer exercício, vai fazer o paciente levantar a perna do mesmo jeito? Então, quando a gente fala disso que você estava falando, duas coisas eu vou mostrar para você agora. Quer ver? Ó, uma delas é a EMA. Dá uma olhada na EMA aqui, ó. Uhum. A EMA é um terapeuta manual robótico, que ele acha os pontos gatilhos. Que maravilhoso! E você automaticamente... Tá por fora, então. Oi? A ventosa vai morrer. Então, o cara coloca lá, você vê que ela vai mapeando e ela coloca onde que ela está apertando os pontos gatilhos. Então, isso já tem, né? E aí você chama a EMA e você tem também o Robert, que é... Você não conhecia. E o Robert também, que daí você está falando da área de exercício, né? Uhum. Então, o físio chega lá e o Robert como se fosse um... Ó, ele coloca, ela liga, ela coloca os parâmetros. Travou. E aí o Robert que vai fazer a fisioterapia, dela solta, e ela só dá os parâmetros e ele faz qualquer tipo de movimento. Faz, sei lá, deu os movimentos, aí ele faz rotação, abdução, adução. Então, não só para exercício, como para terapia manual, você já tem robô aí que nos próximos 15, 20 anos, grandes centros vão ter, Rodrigo. Isso aí é uma questão de... Você, por exemplo, paciente pesado, imagina também as lesões ocupacionais que acontecem em fisioterapeutas, ele deixa você em pé também, ajuda a treinar a marcha, e você só coloca o parâmetro e você vai ter um fisioterapeuta gerenciando especificamente o que tem que fazer, né? Porque então, a gente está pensando no paciente neurológico lá que tem 20 anos acamado, isso aí é maravilhoso, né? As grandes revoluções realmente da fisioterapia, Rodrigo, na área neurológica, é espantoso assim, o que vai vir, né? Então essas questões, quando a gente fala de robô, ela realmente é impressionante, viu, Rodrigo? E quando a gente fala... Você falou da... Falei que exercício, os resultados... lembrei. São muito parecidos. Então, a gente não sabe, Rodrigo, quando a gente fala daí, o último top é pesquisa, daí a gente entra em pesquisa. A gente está tendo uma revolução em pesquisa agora que a gente está encarando a nossa verdade, né? A gente está encarando a nossa verdade. Eu lembro muito bem, por exemplo, as instabilidades femoropatelares, que você tinha mais de 120 cirurgias tentando realizar ou melhorar o resultado para não luxar de novo uma patela. Quando você tem 120 cirurgias, é que ninguém sabe o que está fazendo, Rodrigo. Exatamente. Tá igual no Covid. Até o momento que surgiu a reconstrução do ligamento patelo-femoral medial, que é uma técnica que realmente biomecanicamente era superior e só se fala nela hoje, e que ela está meio que empatada com ainda a reabilitação, está um pouquinho superior à reabilitação, só que eles estão fazendo sacanagem em estudos, que eles estão colocando uma reabilitação antiga, que não envolve o controle neuromuscular do quadril, não envolve a questão do valgo dinâmico, só envolve alongamento de posterior de coxa, fortalecimento de quadríceps e assim por diante. Aí eles estão ganhando, mas assim, acabou de falar em qualquer outro tipo de cirurgia. É a reconstrução do ligamento patelo-femoral medial com realinhamento distal ou não. Então assim, pode ser, a maioria dos métodos que a gente tem hoje para tratar na coluna, Rodrigo, tem duas vertentes. Ou uma, filosoficamente, a gente não teve invenção de um telescópio, ou não teve invenção de um microscópio para expandir a nossa mente, para entender o que está acontecendo, e a gente não entende o que está acontecendo. E para isso, a gente tenta fazer vários acertos e erros, e várias teorias para poder ajudar. E como as pesquisas atuais, principalmente, por exemplo, os estudos do Bielowski em terapia manual, que abriram nossa mente, e ele está fazendo estudo de ressonância magnética funcional, e entendeu que uma coisa
é o efeito da técnica. Então você observou que tem um efeito que é um efeito que a gente chama de um efeito de down top, que vem da periferia e até o sistema nervoso central, e você libera substâncias no cérebro, e tem o efeito top-down. O efeito top-down, ele envolve toda a interação que o paciente tem com o fisioterapeuta e a comunicação que o fisioterapeuta tem com o paciente, que é diferente da técnica. Então, a empatia, compaixão, a reputação do seu nome, o diploma na parede, a expectativa do paciente, a cor da sua roupa, o acupunturista, se é japonês ou não, todos esses fatores que envolvem a crença, elas modulam o cérebro e geram o que a gente chama de efetividade. A efetividade é seu paciente sair melhor, mas foram vários fatores que aquele resultado aconteceu. Então, os estudos começaram a diferenciar o que é eficácia, o que realmente é responsabilidade da técnica e o que é responsabilidade dos fatores confundidores. Isso foi um avanço muito grande. E também o Bialowski, ele começou a colocar os primeiros estudos que quando você manipula, que realmente existem efeitos no sistema nervoso central. Mas com isso, a gente observa isso que você falou. Os effect sizes das meta-análises, eles são muito pequenos e eles são iguais como um todo. Isso podem ter duas coisas diferentes. Uma é porque a gente ainda não consegue trabalhar em equipe e a questão translacional ela vai ser a melhor. Quando você tiver um gerenciamento de equipes entre médico, psicólogo, fisioterapeuta, educador físico, nutricionista, você está faltando isso, a gente não está vendo muito essa questão. Ou a gente está, por exemplo, saiu um estudo há 10, 15 anos, que a causa da dor lombar axial crônica seria um fungo, seria uma infecção fúngica. E que você tomar antibiótico por 100 dias, começou a dar resultados muito bons, só que agora caiu por terra. Pode ser que haja uma descoberta de uma questão fora da caixa que a gente não estava esperando, que pode gerar uma guinada, uma quebra de paradigma espetacular e todo mundo se surpreender com isso. Como, por exemplo, as reabilitações de dor femoropatelar, quando surgiu também uma modelagem que veio dentro da universidade, do Christopher Powers, que diminuiu drasticamente o número de artroscopias dado por dor femoropatelar. Ou, Rodrigo, que nem a gente conversou com o Léo Costa, a metodologia de pesquisa estava errada até hoje. Que a gente estava avaliando só médias. E a média ela não vai conseguir ter diferença nenhuma. E aí quando você usar valores de cut-offs, valores de dicotomizados, por exemplo, o sucesso seria o paciente atingiu o Oswestry abaixo de 20, EVA abaixo de 3, ele atingiu especificamente o Global Perceived Effects mais 3. Aí você pega então um centro clínico, aí você pega protocolos e você observa quem atingiu essas notas de corte super rigorosas e quem atingiu também o MCID. E aí você vai ver, e você deixa, e você vai começar a ver as disparidades de taxas de sucesso. Quando você pegar alguns outliers, aí você vai investigar os mecanismos por que aquele cara é um outlier. Então daí você pode avaliar os mecanismos do porquê aquele centro ele realmente foi diferenciado com o protocolo que ele utilizou. E aí todo mundo vai tentar replicar, ter uma validade externa com aquele protocolo. Principalmente para pacientes crônicos. Então isso pode ser uma saída de que, em vez de a gente começar de baixo para cima, com plausibilidade biológica, com uma teoria que faça sentido, e aí automaticamente você ir para um estudo longitudinal, depois um estudo prospectivo randomizado, mas daí acontece que daí o mercado ele começa quando o estudo está lá na base ainda. Aí o mercado já foi construído, e quando sai um estudo prospectivo randomizado mostrou que não era bem isso, já tem muito cara dependendo disso. Então daí gera os conflitos que a gente observa hoje. Então, na verdade, pode ser o contrário agora. Então, na verdade, você utilizar métricas com um dado estatístico adequado, com amostras boas, e que você observa, realmente, dá uma olhada, aquele cara fazia uma combinação de tratamento que todo mundo às vezes tirava sarro, mas está sendo maior 30% do que as médias. Então, daí você investiga o que está acontecendo ali, entendeu? Então, isso pode ser uma resposta. Isso pode ser uma resposta. Vai ser possível? Você acha que isso vai ser possível? Algum centro de pesquisa está olhando por essa ótica? O grupo do Léo Costa já está olhando. Tá, legal. Que é um dos melhores grupos do mundo, né? E principalmente que os valores dicotomizados, Rodrigo, eles já são publicados em todos os trabalhos, só que eles são publicados com desfechos secundários. E que ninguém dá bola. Na verdade, inverter a importância deles. Claro. E daí, por quê? Porque daí é pelo olhar, Rodrigo, não de você
por exemplo, pagar pau para estatístico, com medo de estatístico tirar sarro, que você não está avaliando errado. Porque o estatístico, quando avalia grandes medicações e assim por diante, é diferente você avaliar desfechos em pacientes de fisioterapia, porque tem todos esses confundidores. Uhum. Então, na verdade, o olhar agora seria um olhar mais do paciente. E tem uns questionários novos agora, Rodrigo, que chama PASS, que é Patient Acceptable Symptom State, que é o seguinte: o paciente, depois de 6 a 8 meses de cirurgia de prótese de joelho, você vai num questionário de OMAC, mas se pergunta para os pacientes, você pega os pacientes que falaram o seguinte: a cirurgia mudou a vida da senhora em termos de qualidade de vida? Uhum. Rapaz, por que eu não fiz essa cirurgia antes? Eu estou extremamente satisfeito com o resultado que tudo aconteceu com o meu joelho. Eu indico esse cara para todo mundo, impressionante a melhora que eu tive. Quando você pega essas pessoas, daí você vê a pontuação que elas têm no OMAC, dá um valor médio. Esse valor, por exemplo, de 0 a 100, ele seria, por exemplo, no caso do OMAC, 100 é incapacidade máxima. 0 é ausência de incapacidade. Então a pontuação é 22, por exemplo. Então você vai ver no teu serviço qual a porcentagem dos pacientes que atingiram a pontuação de 22. Uhum. E aí você vê quantos tiveram sucesso clínico, que é voltado para a satisfação que o paciente disse, entendeu? Claro. Que o paciente mensurou, porque acontecia muito em ortopedia que o cara falava que tinha 95% de sucesso a cirurgia de LCA, Rodrigo. Mas ele estava falando que o parafuso estava bem localizado pela perspectiva do médico, não tinha gaveta. Exatamente. O movimento do joelho estava com amplitude completa e o paciente não tinha falseio. Mas quando você perguntava para o paciente, você voltou a jogar o que era antes? É 55% só, cara. Uhum. Então, daí, igual meu paciente fica com a coluna reta, mas ele não consegue amarrar o sapato. Tem que ser a perspectiva dele, ótimo. Cara. É a perspectiva dele, né, cara? Claro. Do paciente que importa. Tá ótimo, ó, parafuso, você não morreu, você não tá paraplégico, coluna tá reta, você tá ótimo. Ele falou, mas eu não amarro meu sapato, doutor. Mas isso é um detalhe, pede pra sua mulher arrumar, né, Rodrigo? Não é? O cara não fala isso, né? Então, na verdade, quando talvez observe-se que as métricas sendo avaliadas pela perspectiva do paciente com questionários que já são validados, pode fazer um revertério de que as médias elas não davam diferença, aí vão começar a dar muita diferença, entendeu? Claro. É isso, seria esse apanhado que a gente pegou de educação, de carreira, aula, de clínica. Rodrigão, isso é uma aula de... Isso vale 100 milhões de dólares. Imagina, que isso. Ou seja, apenas sugestões, né, Rodrigo? Quem sou eu para saber que isso no futuro realmente vai acontecer? São apenas, como que a gente fala, devaneios de dois Rodrigos aqui, né, Rodrigo? Antigamente a gente utilizava o SF36, ele é utilizado agora. Só que agora a maioria dos estudos, quando eles avaliam custo-efetividade, eles colocam o custo que foi feito durante a sessão de tratamento, durante as sessões de tratamento ou cirurgia, e eles colocam com os anos vividos pelo paciente e o incremento de qualidade de vida do paciente. Então tem um questionário novo que se chama EQ5D, que está substituindo o SF36, e a maioria dos estudos que avaliam custo-efetividade estão usando o EQ5D para cálculo. Tá, legal. Muita gente está falando assim que a tecnologia vai chegar no SUS. Como é que faz isso aí? Não entendi a pergunta. É assim, ó, como é que vai ter acessibilidade de toda essa tecnologia no SUS do Brasil? Na verdade, na nossa realidade. Na nossa realidade, a implementação do que está acontecendo no mundo para a nossa realidade, isso é uma questão interessante também que eu gostaria de ver, viu, Rodrigo? Porque eu tô com 25 anos de formado, você está com quantos anos de formado? Já passou de 15? Quantos anos você está? 12 de formado. 13, né? A gente sempre viu o quê? A gente viu assim, a gente pega as coisas lá fora e traz aqui para dentro. O Brasil ele teve uma explosão de pesquisadores desde a época 2000, que teve um boom de pesquisadores por programas especificamente do governo de bolsas e assim por diante. Tem muito pesquisador bom, tem muitas linhas de pesquisas boas. Eu realmente sou bem otimista que nos próximos 20 anos, alguma coisa dentro do Brasil vai sair para o mundo. Claro. O que é difícil porque tem um preconceito de terceiro mundo, país sul-americano, mas o Brasil, a Revista Brasileira de Fisioterapia, que o Léo Costa era editor, agora o Rafael, Brazilian Journal of Physiotherapy, as revistas estão saindo com o maior impacto do Brasil, o maior número de pesquisadores de mestrado e doutorado. Eu acredito que vai sair nos próximos 20, 25 anos algum conceito de tratamento do Brasil que vai ser exportado para o mundo, e não a gente só sendo colonizado
por metodologias de fora, entendeu? Com a relação do SUS, tudo depende, Rodrigo, em relação especificamente a políticas de governo. A gente sabe como o nosso país é. Então, assim, quando a gente fala daquelas questões robóticas, muitas coisas que vai acontecer é você tendo especificamente esses robôs, a Emma e o Robert, no Einstein, no Hospital Oswaldo Cruz, no Sírio-Libanês, ou aqui, por exemplo, um Vera Cruz, mas no SUS é o físio na mão lá, ou o paciente fazendo com... Ou seja, muitas vezes é política de governo que a gente não consegue influenciar muito, né? Exatamente. O pessoal perguntou se o EQ5D ele é validado para português, ele já está sendo? Já é validado, já é. É validado? Legal. Bacana. Ô, Rodrigo, O Dr. Rafael Barreto lá, esse é fera de cirurgia. É verdade. Antenor também. Esses caras são parceiros da fisioterapia. Legal. Você vê que é uma vamos falar um pouco disso. Você e eu, a gente tem conseguido mudar um pouco a cabeça dos médicos, né? Isso é uma coisa que era pouco vista antigamente, ter parceiros, você tem sociedade com médicos, etc. Como que a medicina, você 25 anos, cara, que legal, 25 anos, como é que você vê como a cabeça do médico era fisioterapeuta e como ele te vê hoje? Isso aí foi uma quebra de paradigma mais nos últimos 10 anos, que começou com o Dr. Wilson Mello, que a gente dava o curso no cirurgia de joelho. E aí o Dr. Mello ele ficou aficionado pelos diagnósticos cinéticos funcionais, pelas avaliações funcionais, que daí a gente criou algoritmo para determinar quem é o paciente que necessita de cirurgia de prótese. Esse meu projeto virou um projeto do Rafael, que é meu primo, de mestrado, e a gente está terminando o projeto de doutorado dele para pegar algoritmos de pessoas normais e de pessoas que tiveram sucesso com um ano de prótese. Então o Dr. Mello daí ele começou a colocar muita fisioterapia em congressos médicos e a gente falar para médicos. Aí depois veio... 10 anos atrás isso? 10 anos? Começou há 10, 12 anos atrás, e eu falar em congresso médico. Aí depois veio a clínica singular de dor, que ela foi a primeira clínica no Brasil a ter o selo da WIP, que é World Institute of Pain. Eles foram pioneiros na área da dor no Brasil, que é o Dr. Fabrício e o Dr. Charles. E depois se anexou a eles o Dr. André. E eles criaram um curso de treinamento em médicos intervencionistas da dor. E a interação nossa era tão grande que daí a parte de exame físico desse curso, que desde 2011 que eu dou para neurocirurgiões, ortopedistas e anestesistas e fisiatras, é a nossa equipe do Instituto Wilson Mello. Então, exame físico de coluna sou eu que dou. Aí joelho, o Rafael e assim por diante. Então, tem a parte dos procedimentos do centro cirúrgico, e daí a parte de exame físico e todas as questões práticas, aula prática mesmo, aí sou eu que dou. Então, desde 2011 a gente começou a interagir com médicos e a demonstrar exame físico baseado em evidência para ajudar no protocolo com eles. Aí foi também os congressos, outros congressos de ombro, também que fui falar para médicos em relação à reabilitação, cursos de medicina intervencionista da dor, cursos guiados por ultrassom, e isso tem uma grande crédito da clínica singular, da visão deles interdisciplinar, porque eles vêm da dor, e realmente eu me apaixonei pela especialidade da dor, e que até no congresso da Sobramid, que culminou no congresso da Sobramid, que foi o segundo congresso da Sobramid aqui no Hotel Vitória, que daí teve vários workshops, e o meu workshop que eles colocaram para eu dar era exame físico, músculo-esquelético, e teve 89 médicos fazendo o workshop. Então, na verdade, essa interação. E a outra coisa, por exemplo, do Barreto, que está aqui, eu já fui assistir 4 cirurgias dele. Então, o Dr. Barbie foi assistir cirurgias nas clínicas singular, eu estou direto no centro cirúrgico aprendendo com eles. Um dos profissionais também que eu mais aprendi foi enfermeiros, que fazem triagem. O Zé Luiz, por exemplo, foi o que mais ensinou psicologia e me ditou qual o caminho para seguir para melhorar a minha comunicação com o paciente do ponto de vista psicológico. Então, lembra que o contexto multidisciplinar ele é um contexto que não leva ninguém para frente. Multidisciplinar é uma casa que tem várias salas e vários profissionais trabalham dentro dessa casa. Só que cada um trabalha na tua sala e vai embora, não interage. Exatamente. A interdisciplinaridade é quando eu abro o olhar para saber o que você pensa do mesmo paciente. Então, eu abro o olhar para a enfermeira para falar o que você vê com o seu background a respeito desse paciente. Você abre o olhar para o psicólogo, como que você trata esse paciente na sua perspectiva?
Quando você abre o olho para o médico intervencionista da dor, quando você abre o olho para o cirurgião, quando cada um se desarma e começa a abrir o ouvido para saber como que a outra pessoa vê a realidade daquele paciente, aí as inovações começam a surgir. Claro. Mas o último ponto não é a interdisciplinaridade, é a transdisciplinaridade. A transdisciplinaridade é que a integração ela é tão grande que aí você cria uma mutação dentro das pessoas que estão dentro de um grupo de cérebros. Por exemplo, foi criada uma bateria que é colocada na pele, que com o calor da pele e a impedância da pele, ela carrega essa bateria para o celular ou para o seu smartphone, não sei. Uhum. Só foi criado porque teve um biólogo, teve um cara de TI, teve um engenheiro eletrônico, teve vários profissionais de diferentes disciplinas, que todos eles dominavam a disciplina de todos os outros, cada um sabe o tanto quanto o outro na sua disciplina, que gera uma mutação que é um produto que não existia, que está acima das disciplinas de quem está embaixo. Então eu vejo que as inovações da fisioterapia, como que pode ter, se por exemplo você vai no congresso de cirurgia de joelho da SBOT, ou no congresso médico da SBOT, e só pode entrar médico. Então isso é um absurdo, né? Como que você vai inovar se, por exemplo, um parafuso ele é feito por engenheiro, se você tem pesquisa de cartilagem que é feito por biólogo, se você tem medicações que é feito por farmacêutico, se você tem reabilitação que é feito por fisioterapeuta, e aí quando é um congresso médico, que é para reunir todas as evoluções que tiveram naquele ano, só médico fala. Claro. Tanto é que é o maior fracasso da cirurgia de joelho hoje, são, por exemplo, as lesões do LCA. Rodrigo, a lesão do LCA, hoje, um tempo de recuperação para voltar para o esporte é 9 meses. 9 meses, Rodrigo, era em 1981. O Shelburne, em 90, com o programa de fisioterapia, ele reduziu para 6 meses. E as únicas inovações que houveram em reabilitação de joelho foi a prevenção de lesões do LCA, que é com trabalho pré-temporada, que é de fisioterapeuta e de biomecânicos, e é o programa de reabilitação, que diminuiu de 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses para 6 meses, só que agora a gente voltou para 1981, porque eles ficaram centrados apenas em mudar parafuso de lugar. Ah, não, agora o parafuso é aqui. Não, agora o parafuso é ali. Não, agora o túnel é esse. Não, e o que acontece? A taxa de reruptura é igual, osteoartrose no futuro, quem operou, quem não operou, continua igual, o taxa de retorno ao esporte, ela tá igual, só que o tempo de recuperação ficou mais lento. Então daí você tem uma indústria que fica mudando parafuso para mudar o mercado e não tem transdisciplinaridade, que você chegou hoje no ponto de voltar para 1981. Você não teve evolução. Hoje era para estar uma reabilitação de LCA para ser com 4 meses, era especificamente para você ter uma taxa de reruptura pequena de 10%, mas é de 22%, e para o paciente pelo menos tentar voltar ao mesmo nível, que 90% voltar ao mesmo nível, hoje 55%, 65% só voltam ao mesmo nível, ou seja, mudou um monte de técnica cirúrgica para movimentar uma indústria, só que você não saiu do lugar, você retrocedeu 20 anos. O pessoal aqui, o Adriano Pesolato, falando que é o sonho de qualquer fisioterapeuta, interdisciplinaridade, que multidisciplinaridade é muito diferente de inter. Galera aqui falando que foi tentativa e erro. O Arivan, grande amigo lá da Bahia, o Paulo Lessa falando. Esse é mestre também. Tudo gigante forte, aí. Forte. Galera forte. Rodrigão, eu vou falar, eu tô fazendo um simpósio de escoliose, o primeiro que a gente tentou organizar, e eu falei para você que demorou 15 dias, a gente conseguiu fazer por conta da pandemia. Pô, que legal, hein, Rodrigo? E a ideia foi exatamente essa. A gente vai ter médico fisioterapeuta falando no mesmo patamar, o estudante de medicina vai ter que ouvir o que o fisioterapeuta fala e o fisioterapeuta vai ter que ouvir o que o médico fala. Porque é só daí que a gente vai conseguir entender o que um faz de diferente do outro, o que um pode completar no tratamento do outro. Porque senão fica muito vazio, né? O médico, acho que o maior erro é isso que você falou, SBOT. Palestra de médico, só médico pode assistir. Isso é um tiro no pé e aí retrocede 20 anos, aí, igual você falou. Perfeito, Rodrigo. Esse é o caminho, cara. É tentar jogar. Hoje, o mais difícil na área da saúde é você quebrar entraves emocionais, preconceitos, egos, questões que ainda são ensinadas na academia, mas eu vejo
uma nova safra de médicos espetaculares, viu, Rodrigo? Eu também vejo. Tem uma nova safra de médicos, olha, a humildade desses caras e também a capacidade técnica deles vai mudar o jogo, viu, cara? Eu também acho. O Renato de Paula, amigo, um grande abraço para ele, ele falou assim, ó, como é que a gente pode qualificar essa boa telereabilitação, telefisioterapia? Então, hoje no Brasil, eu vejo que a retomada do mercado, a telereabilitação, pela urgência das pessoas em poder, por exemplo, pagar aluguel, poder ter o fluxo de caixa novamente, ela vai ficar bem de lado. O que eu vi, que a gente discutiu no começo, é que o que vai ter são os eventos online. E isso veio para ficar. A telereabilitação, assim que o mercado em julho e agosto ele ser retomado, por dois motivos ele não vai vingar a telereabilitação agora, nesse momento. A primeira é porque já está tendo briga com a medicina, que a telereabilitação, a telemedicina está querendo pagar metade do honorário do médico por uma consulta por telemedicina. Os sistemas de convênio no Brasil, o fisioterapeuta atende vários ao mesmo tempo. E você fazer telereabilitação nos moldes que está hoje, sem robozinho, você gasta 1 hora com o paciente. Exatamente. Ninguém vai se interessar em ficar com um paciente ganhando R$8, R$9. E principalmente porque as seguradoras vão querer também pagar pouco por telereabilitação. Então, vai querer pagar menos do que paga no presencial, né? O que eu vejo principalmente clínicas privadas, elas têm que ter os 3 produtos. Ela tem que ter equipe, da tua equipe, que vai para domiciliar, pacientes que preferem ser em casa. Você tem a fisioterapia presencial, que é importante, a conectividade com o paciente. E você vai ter o produto de telereabilitação, principalmente para fazer telemonitoramento. Então, o telemonitoramento, que os retornos, ou na verdade os follow-ups das sessões de pacientes que moram muito longe, ou de paciente que teve acesso agora a esse procedimento, está pedindo para você, aí você tem que ter disponível para ser um faturamento da tua empresa, seja 4%, 5% do faturamento total, mas você tem que ter ele. Então, na minha opinião, é isso. É um produto que você tem que ter, mas, na minha opinião, é ilusão você achar que vai ser responsável por 80% do faturamento das clínicas agora. Porque ele não vai substituir a fisioterapia presencial por enquanto, né? Então, esse é o meu papel. E as questões das normativas é que já tem vários programas de telereabilitação no mercado. O que as seguradoras de saúde vão fazer é que a estrutura dessas telereabilitações, que nem do Felipe Fagundes, tem que vir com prontuário, tem que vir com registro da sessão, tem que vir muitas vezes com gravamento, tem que gravar o que aconteceu para você poder receber do convênio. E também para saber, assim como você pode ter erro médico, erro de conduta, de imperícia e alguma coisa assim. Por exemplo, você pode estar ensinando um paciente propriocepção, um idoso, e ele cair lá e ele quebrar o fêmur, velho. Entendeu? Então, assim, tem várias questões que podem acontecer. Ou ele pode quebrar o fêmur depois da sessão e falar que foi lá, né? Exatamente. E o acesso, né, cara? Quantas pessoas, por exemplo, de classe baixa no SUS vai ter estrutura de internet em casa? Exatamente. E espaço físico para poder... E outra coisa, daí você vai falar o seguinte, olha, você tem que comprar elástico, você tem que comprar uma bola de pilates, você tem que comprar pezinho, o cara não tem grana para comprar... Porque a gente tá falando da massa aí, né, cara? A gente não tá falando só de um nicho de mercado pequeno. Quando você fala se vai vir para ficar, eu tô falando se vai todo mundo ter acesso, né? Então eu acho que vai ser um nicho pequeno, né? E eu acho que vai ter essa conotação especificamente que por enquanto nos próximos 5 anos vai ser um produto sim para ficar, mas o que veio para revolucionar foi os eventos educacionais online, né? Essa é a minha opinião, Rodrigo. Cara, animal. Acho que deu, né, por hoje, né? 11 horas da noite. Mas vamos ver se a gente consegue mudar aí, que nem eu falei. Você está com os projetos aí de escoliose recebeu realmente um paradigma, né, Rodrigo? Finalmente veio um paradigma que ninguém sabia o que fazer. O médico achava que era café com leite. E na verdade, a gente viu que os exercícios específicos para escoliose realmente vieram para dar uma quebra de paradigma e colocar a fisioterapia no mapa, especificamente de pacientes. Outro dia, um chefe da medicina, eu nem conhecia ele, escreveu para mim assim: a fisioterapia mudou a história natural da doença, da escoliose. Eu achei muito interessante porque realmente eles não mandavam fazer nada, natação. Então a gente ganhou um espaço muito grande, muito importante. Por mais que seja pequena a prevalência,
o número de pessoas é muito grande, a incapacidade, o custo final do tratamento é enorme. A gente tem que pegar E outra, esse pega que caminho. nem eu pessoalmente não trato deformidade, né? É questão só pessoal. Tem a minha sócia, a Aline, que também é apaixonada por isso, e vocês, eu admiro muito o trabalho de vocês. E eu também fico com a questão que é a última barreira, né? A última barreira, e eu vejo muito o fisioterapeuta trabalhar com algoritmos no sentido de classificar o paciente no melhor caminho terapêutico que ele deve seguir. Exatamente. A gente não, as pesquisas hoje, subgrupagem, todos os métodos de subgrupagem, que eu estudo todos os métodos, né? A gente fez um método híbrido que a gente consegue determinar qual paciente, qual o caminho do crônico na multidimensionalidade. Eu fico muito feliz porque com os subgrupos veio o Spine Data, que é o algoritmo, que no crônico a gente vê qual é a dimensão que está mais atuante. No agudo a gente vê a taxa de probabilidade que ele vai para a cirurgia. Uma paciente, uma colega, fisioterapeuta, atendia há 3 dias, ela já está há 1 ano lutando com dor cervical, com uma cervicobraquialgia. Fiz o exame físico inteiro, coloquei todos os dados, ouvi a paciente, olhei no olho, e mesmo assim o algoritmo deu cirurgia. Entendeu? Estava com perda neurológica progressiva, todos os testes específicos, e o algoritmo bate certinho com a tua ideia. É interessante porque ele nunca vai determinar o que você vai ter que fazer. Ele, na verdade, ele é um guia que você pode refutar ou você pode utilizar, armazenar essa informação e poder passar para frente como você vai, que é sempre o paciente que vai mandar. Mas assim, a congruência de respostas que ele está dando, às vezes te assusta o cruzamento de dados, assim, e agora a gente está indo para a validade dele, né? 5 grandes clínicas e hospitais vão usar para gerar uma métrica enorme, para gerar feedback dos bugs que vão acontecer, para afunilar e quem sabe também eu der uma contribuição para revolucionar essa questão Com certeza. de algoritmos baseado realmente em pesquisa de coleta de dado, de colocar desfecho até 1 ano e observar métricas de diferentes serviços com a taxa de métrica de sucesso ligado a tudo isso. E também é médico e fisioterapeuta que vai usar, né? Que é outra revolução. Médico vai usar. Tem CID, tem TUS, tem todos os códigos e também risco cirúrgico, indicação para bloqueio. Então a gente está muito 4 anos aí de esforço, mas está na fase final, graças a Deus. Rodrigão, acho que para terminar aqui a nossa live, eu queria falar uma coisa para assim, o pessoal que está ainda, tem 217 pessoas aqui. Eu conheço a sua história, eu sei que você passou perrengue pra caralho, teve maior dificuldade para começar. Fisioterapia pode ser, que eu vejo nós dois, né? Começamos do nada, assim, a gente tem uma clínica lotada, tem paciente, a gente conseguiu conquistar coisas na nossa vida que, graças à fisioterapia, para quem está começando mesmo, para quem está lá, fisioterapeuta fala, pô, eu estou ganhando muito pouco, eu estou fazendo muito pouco. Qual que é o primeiro passo, o marco zero, que ele tem que fazer para que ele mude o curso da carreira dele e que não seja mais um desses caras 94% que ganhe menos de quantos? 4 mil reais? 3 mil reais? 6% ganha mais de 6 mil. Então tá, que ele não seja 94% em São Paulo, que ganha menos de 6 mil reais. Tá? Para ele não ser o 94%, o que ele precisa fazer melhor? A primeira coisa eu vejo, Rodrigo, ele fazer uma introspecção interna quando ele sair da faculdade e falar o seguinte, cara, eu gosto muito que nem eu estava falando com o Léo do Léo Costa, o seguinte, o que uma goiabeira faz? Ela só nasceu para dar goiaba, concorda? Só que se colocar ela numa terra, por exemplo, lá no Alasca, não vai dar fruto nenhum, porque se colocou no lugar errado. Então, uma goiabeira ela foi feita para dar goiaba e você pegar esse fruto e ela contribuir com o mundo a respeito disso. Né? O problema é o cara entender que quando você vê um fisioterapeuta que ele realmente sabe e que ele encontrou o que ele veio fazer nesse mundo, que na verdade é melhorar, é missão e visão
da tua empresa, entendeu? Todo empresário, ele tem que saber a missão e visão da empresa, porque, na verdade, é o que ele acorda de manhã para fazer. A minha missão de vida, que é a missão dos meus sócios e minha, é eliminar, diminuir a dor e a incapacidade funcional de pacientes através de uma fisioterapia musculoesquelética baseada em evidência com a visão biopsicossocial do ser humano. Ponto. É isso que eu faço para viver. Tá. Eu elimino, eu alivio a dor e a incapacidade funcional de pacientes através de uma prática baseada em evidência e de uma visão biopsicossocial. E minha visão é ser referência nacional e internacional e com isso, e também ter uma sustentabilidade financeira e com isso inspirar novos fisioterapeutas e mudar a profissão. Essa é a minha visão de mundo. Quando você coloca isso e eu, dentro de mim, profissionalmente, eu entendo que acontece isso, de manhã eu acordo segunda-feira, não é ruim para mim. Claro. Não é ruim para mim, entendeu? Então a primeira coisa que o cara tem que saber é o seguinte, eu tô no lugar certo, porque, Rodrigão, se tu não gosta da tua esposa do jeito que ela é, cara, se você queria uma esposa ruiva, ela até pode pintar o cabelo, mas se tipo, você tinha um ideal de pessoa que não é ela, não acho que as pessoas têm que mudar ou têm que ser igual do jeito que você quer. Se você tinha uma projeção de profissão que você... Um minuto para acabar, 1 minuto. Se você acha que tem uma visão de projeção de profissão que não era sua, cara, não adianta você querer deformar a fisioterapia e transformar ela numa coisa que você gostaria que ela fosse, porque a fisioterapia é uma coisa específica. Então, se você se encontra com ela, os primeiros 10 anos da tua vida, a profissão vai te testar. E se você for forte o suficiente, você vai ter sucesso. Maravilha. Rodrigo, beleza? Um beijo enorme. Obrigado por ser seu amigo, por você nos inspirar, por você ser diferente, por você ser clínico fera, pesquisador, por você ser docente. Putz, obrigado. Um abraço. Beleza. Boa noite, pessoal. Até um abraço para todo mundo, gente. Fiquem com Deus e se inspire, levante amanhã e faça a diferença. Para aqui, ô Catu, de ficar vendo. Valeu. Tchau.